Permaneçamos em comunhão e o Senhor dos céus enviará a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. O Santo a palavra, escrita no Evangelho por João, o capítulo 1. O Santo Evangelho segundo João, capítulo 1. A de Deus e a guia do Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui somente. Este que escreve é João, que era apóstolo do Senhor, seguidor do Senhor Jesus. E ele aqui fala também de um outro João. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este outro João era o João Batista, aquele que batizou o Senhor. E ele anuncia então que ele veio, este outro João, para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. E dizia, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. João apóstolo, irmãos, tomado pelo Espírito de Deus, faz esta única explicação nos Evangelhos da origem do Senhor, a obra redentora que Deus fez através da sua palavra, cuja palavra é o Verbo, e cujo Verbo é o seu Filho, que depois este Verbo se fez carne. E sendo carne, ele habitou entre os homens daquele tempo, que alguns se tornaram seus discípulos, dos quais este João era um deles. E aqui ele diz então que no princípio a palavra ou o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, pela palavra de Deus, que era o Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Este poder de Deus, através da palavra, irmãos, criadora, a palavra de Deus criou todo o universo que existe, visível e invisível, conhecido e desconhecido do homem, pelo poder da palavra de Deus, que é o Verbo, que depois veio então a esta terra, e este Verbo, esta palavra, se fez carne, também pelo poder de Deus. Então a palavra, e agora Jesus, que era o corpo, feito pelo poder dessa palavra, habitou entre os discípulos, entre o povo daquele tempo. E nele estava a vida,
que também nós sabemos que a palavra de Deus é vida para todos aqueles que nela crerem. Por isso que nós, irmãos, vivemos através da palavra. Nós vamos congregar, não pode existir um culto que não tenha a palavra. Pode ter hinos que louvamos a Deus, as orações que elevamos aos céus, pleiteando as nossas necessidades, clamando pelo socorro divino. Tudo isto nos edifica, nos alegra, mas não podemos ficar sem a palavra, porque ela traz a vida para todos nós. De modo que nós sempre vivemos através da palavra, e ela é luz, ela resplandece. Luz não resplandece na luz, no lugar claro. Se pegar uma lâmpada e acender contra o sol, não tem efeito nenhum. Mas essa mesma luz, se levar num lugar onde o sol não exista, então ela resplandece. Assim é a palavra de Deus, irmãos, luz para todos nós. E nós que recebemos a palavra, agora somos iluminados e recebemos em nós também o poder de Deus, porque agora fomos por Jesus Cristo, que é a palavra, feitos filhos a Deus Pai. De modo que agora nós temos o nosso Pai, que é Deus, como todos têm. Porque todas as pessoas creem, ou pelo menos têm conhecimento, que Deus é Pai, Deus é o Criador. Mas o que diz aqui, irmãos, não é com respeito à carne. Não somos agora, esta carne agora tem dois pais. Meu pai, que é o fulano de tal, e Deus também. Na verdade, irmãos, nós fomos feitos filhos a Deus naquilo que está dentro de nós, ou seja, o nosso ser, o nosso espírito agora tem filiação e tem paternidade. Nós somos filhos de Deus Pai. De modo que nós então estamos nesta graça, irmãos, amparados por nosso Deus e Pai, e por Jesus que nos guarda e nos ilumina. Sendo assim, irmãos, João então, para os irmãos verem o que aconteceu com Jesus, também acontece conosco. Diz aqui que João, irmãos, ele veio para anunciar, preparar o caminho do Senhor. Foi ele quem fez o batismo de Jesus, e João mesmo declarou que ele não era o Cristo. Ele estava preparando o caminho dele, mas aquele que ele batizava, ele como sinal que de fato era o Filho de Deus enviado, que nasceu pela palavra de Deus, que ele mesmo era a palavra. Então ele viu o Espírito Santo pousar sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Quando ele viu isso, era o sinal que ele precisava saber se esse de fato era o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Os irmãos vejam que nós não temos aqui na Escritura notícias de que antes do Senhor Jesus ser batizado, ele ter sido tentado pelo diabo. A tentação veio logo depois do batismo, quando Jesus então entregou-se, porque agora ele, na condição como de fato era Filho de Deus, ele consagrou-se através de um jejum, 40 dias e 40 noites. Quando ele se entrega então, fisicamente, neste jejum, para ser totalmente disposto à vontade do Pai, aparece